para você confessar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. A palavra do Senhor diz que toda língua confessará, todo joelho se dobrará. A questão é que ou você faz isso hoje, ou se você faz naquele dia. Eu te convido a fazer isso hoje. Porque como nós vimos aqui, quem deveria estar pregado naquela cruz, de fato, era eu e você. Mas os nossos pecados, que fazia separação entre nós e o nosso Deus, foi punido no corpo de Jesus Cristo, para que hoje eu e você fôssemos aceitos diante de Deus. E se só esse ato já nos perdoasse, já estava bom demais. Mas a Bíblia fala que, além disso, além do perdão dos pecados, Deus nos deu uma nova vida, uma nova história, e nos fez seus filhos. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele não será confundido. Todo aquele que crê no Senhor Jesus é salvo. Todo que crê na obra que ele fez por mim, por você, é redimido. O sangue redime os nossos pecados. O seu corpo redime-nos da maldição, da enfermidade. Mas o melhor de tudo é que hoje nós somos chamados de filhos, e filhos de Deus. Sabe, não são todas as pessoas que são filhos de Deus. A Bíblia não as considera assim. A Bíblia considera somente aqueles que creram no Senhor Jesus. Os demais são criaturas de Deus, foi Deus que os criou. Mas todos quanto receberam, diz as Escrituras, Ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que são chamados pelo seu nome. Nesse momento então, antes da palavra, eu gostaria que nós fizéssemos uma oração. Talvez você já fez essa oração antes, mas talvez você nunca fez essa oração. Eu gostaria que todos nós fizéssemos uma oração juntos. Você repetisse após mim, mas aplica fé no seu coração. Fala comigo: Senhor Jesus, eu creio que na cruz do Calvário o Senhor morreu pelos meus pecados, pela minha maldição, por todas as minhas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, e pelas suas feridas nós somos sarados. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua salvação. Obrigado, Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor é meu único e suficiente Salvador, e eu confesso que só o Senhor é Deus, e eu declaro que hoje eu sou salvo, porque eu confio na obra consumada que o Senhor realizou. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Se os irmãos puderem me ajudar, eu preciso daquela outra mesa. Esse não é bom para mim ministrar. Pode acender as luzes. Glória a Deus. Fumaça me esconde. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Porventura, tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Levante a sua mão. Deixa eu te ver. Seja bem-vindo, seja bem-vindos. Em nome do Senhor Jesus. Você que é membro da nossa igreja, dê as boas-vindas para essas pessoas que estão próximas de você. Fala para ela que ela é muito bem-vinda no nosso meio. Aleluia. Glória a Deus. Quem puder tirar esse púlpito daqui, por gentileza. Aleluia. Você que está nos visitando, meu nome é Paulo, sou pastor dessa igreja.
local e nós estamos aqui para servi-los. Você seja muito bem-vindo aqui no nosso meio. Que o Senhor possa te abençoar hoje nesse lugar. Quantos foram impactados aqui pelo teatro, irmãos? Glória a Deus, foi uma grande bênção. Eu quero honrar a vida de cada um desses irmãos, desde a produção, né? Desde o backstage, até todos esses que encenaram, que ensaiaram, que doaram o seu tempo para expressar a obra do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês. Vocês sejam muito abençoados nesse tempo, em nome de Jesus. E eu sou grato a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Amém? Glória a Deus. Quantos têm fome e sede da palavra? Prometo que não vou me delongar, que já foi pregado aqui. Aleluia. Glória a Jesus. Sabe, hoje é o dia que nós celebramos a ressurreição de Cristo. Mas não tem como falar da ressurreição sem antes falar da Páscoa. A Páscoa, nós vemos que ela foi estabelecida de forma oficial lá em Êxodo. Se você tem sua Bíblia nas suas mãos, você poderia abrir a Bíblia em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12 é o estabelecimento da Páscoa. É o momento em que Deus está dando uma direção a Moisés sobre a Páscoa. Páscoa significa passar por cima. Pass over, passar por cima. E por que Deus estabeleceu a Páscoa? Eu não sei se os irmãos lembram, mas o povo de Deus estava no Egito. Você que tem acompanhado os nossos cultos, eu falei para vocês o que significa o Egito. O Egito representa o mundo. O Egito significa duplo estresse. Esse é o nome do Egito em hebraico, duplo estresse. Todos aqueles que estão debaixo da influência do mundo estão debaixo do estresse. E eu não sei se os irmãos sabem, mas o estresse é a causa da maioria das doenças ou enfermidades que existem hoje no mundo. Todos esses que estão debaixo da influência do mundo estão debaixo de um duplo estresse. Duplo estresse. Mas Deus, por meio da sua graça, enviou o libertador, Moisés, para tirar o seu povo do Egito. E a Bíblia diz que Faraó endureceu o seu coração. E pelo fato de ele ter endurecido o coração, Deus resolveu manifestar o seu poder. E para isso ele enviou as pragas. Todas elas são juízos de Deus. Juízos. A primeira praga, nós vemos que o rio Nilo se transforma em sangue. Sangue no corpo é vida. Sangue fora do corpo representa morte. Porque todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Segunda praga é a praga das rãs. A casa dos egípcios encheu de rãs. A casa dos egípcios encheu de rãs em todos os lugares. Na cama, nas panelas, nos vasos. Todos os lugares haviam rãs. Todos os lugares. E era um grande incômodo. E um detalhe, as rãs, os egípcios adoravam o Deus que tinha cara de rã. Torne-se semelhante a eles, aqueles que o adoram. Deus falou, vocês adoram a rã? Então vou mandar um monte de rã para você. Deus, ele ri e zomba dos seus inimigos, diz a palavra. A Bíblia fala que depois dessa praga, veio a terceira praga. E a terceira praga é a praga dos piolhos. Imagina. A Bíblia diz que Moisés lançou o pó da terra, e o pó da terra se tornou em piolhos, em moscas, mas o original é piolhos. Você vai ver então que todos foram contaminados pelos piolhos. E eu não sei se você já teve piolho algum dia, mas piolho irrita. Você vê que nas 3 primeiras pragas, Deus está revelando para nós o que é o mundo e quem é Faraó. Faraó representa Satanás. O mundo representa 3 coisas: morte, revelado pelo Nilo; incômodo, revelado pelas rãs; e irritação, revelado pelos piolhos.
Então esse é o mundo. O mundo sempre vai produzir isso. Mas o Senhor enviou o libertador para nos resgatar das garras de Faraó, ou das garras de Satanás e deste mundo caído e tenebroso. O libertador, então, Moisés, para aquele povo, lá em Êxodo, a Bíblia diz que ele continuou fazendo as pragas. Eu não tenho tempo aqui para falar de todas elas, mas eu quero me delongar, então, na última praga. A última praga é a praga mais importante, porque depois dela o povo saiu do Egito. E ela é chamada, então, da praga da morte dos primogênitos. E é conhecido também como a Páscoa. Nesse momento, Êxodo capítulo 12, Deus vai estabelecer a Páscoa. Para o povo de Deus, boas notícias. Para o povo do mundo, más notícias. Se você está debaixo da influência do mundo, você teme más notícias. Se você está debaixo da influência do céu, boas notícias estão chegando a você. E as boas notícias, então, são essas. Todo aquele que pegar um cordeiro, e esse cordeiro ser sacrificado, e colocar, então, o sangue nos umbrais da porta, esses serão salvos. E aqui não importa o nome da pessoa, não importa a nacionalidade da pessoa, apesar de serem hebreus, mas junto dos hebreus havia também um outro povo que esconderam nas casas deles. Aqui não importa o comportamento, se brigou com a esposa no dia, se o filho foi lá e comeu chocolate escondido do pai, não importa. O que importa é o sangue nos umbrais da porta e o cordeiro ter sido sacrificado. Nós vemos então que Deus envia essa última praga, morte dos primogênitos, porque ela representa algo. Deus está dizendo o seguinte: meu primogênito vai morrer. Meu primogênito vai morrer por causa do seu pecado. Ou você aceita a morte do meu primogênito, que eu estou dando a você de graça, ou o seu primogênito vai morrer. E nós vemos então que para o povo do Egito, para o povo do mundo, houve más notícias. Porque o anjo passou, e quando passou o anjo destruidor, diz a palavra, em cada casa, de cada egípcio, o primogênito morreu. Mas na casa do povo de Deus, na casa dos hebreus, havia luz e havia vida. Por quê? Porque o cordeiro havia sido sacrificado. Isso é uma sombra da realidade de hoje. Deus enviou o cordeiro dele. João, ao olhar para o cordeiro, ele diz: eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando Deus envia o seu cordeiro, ele envia o cordeiro para um propósito. E qual é esse propósito? Nós vemos então em Êxodo 12, esse propósito. A Bíblia fala que toda a família deveria pegar um cordeiro. Quantos cordeiros, irmãos? Um só. Por quê? Porque nós só temos um Salvador. Só existe um Salvador. Seu nome é Jesus Cristo. Ele é o Messias esperado. A Bíblia fala que esse cordeiro deveria ser sem mancha, sem mácula. Esse cordeiro também deveria ter 1 ano de idade. Eu gostaria que você imaginasse a cena agora. Imagina você com a sua família na sua casa. E chega um cordeirinho lá de 1 ano. Um cordeirinho de 1 ano, não sei se os irmãos já viram, um cordeiro novo. Ele é adorável, ele é fofinho, ele é bonitinho, dá vontade de abraçar. Veja, a Bíblia compara o Senhor Jesus a um cordeiro. Por que Deus não enviou um leão para nos salvar? Apesar de Jesus ser o leão da tribo de Judá. Por que não foi em forma de leão? Porque o leão é para os inimigos. Para nós, os seus filhos, é como cordeiro. De um cordeiro você não corre. De um cordeiro você abraça, você se aproxima. Um cordeiro não manifesta ameaça. Um cordeiro dá vontade de estar junto. A Bíblia fala que
O dia do estabelecimento da Páscoa foi num mês chamado mês de Nissan. Esse mês, a Bíblia diz que seria o primeiro mês do ano. É como se Deus estivesse falando o seguinte: nós estamos em julho, só um exemplo, para você entender. Nós estamos em julho, e a partir de agora, julho vai ser o janeiro. Julho vai ser o primeiro mês do ano. Deus está mudando o tempo e as estações. Ao estabelecer a Páscoa, Deus está mudando o tempo e as estações. Pastor, mas o que isso representa para mim hoje? O que isso tem a ver com a minha vida? Quando o Senhor Jesus entra na sua vida, Deus passa a contar os seus dias. Você antes não tinha dias, você não era contado nos céus, mas no dia que o Senhor entra na sua vida, a partir desse dia, Páscoa acontece e começa a contar os seus dias diante do Senhor. É um novo ano para você, é uma nova história para você. A Bíblia diz então que esse cordeirinho deveria ser pego no 10º dia. Que dia, irmãos? 10º dia. 10 na Bíblia, eu não tenho tempo aqui de ficar explicando detalhes, mas 10 na Bíblia representa provação. Fala comigo, provação. Acredito no seu pastor, mas depois você pode ir lá procurar essa informação. 10 na Bíblia representa provação. O cordeiro era pego no 10º dia. Para quê? Para ele ser provado. Ele era preso ou pego pelo pai da família no 10º dia. Para ele ser checado. Porque se aquele cordeiro tivesse talvez um dente faltando, talvez uma pata quebrada, talvez uma mancha no seu corpo, ele não podia ser aceito como sacrifício diante de Deus. Por isso, o cordeiro deveria ser sem mácula. Isso aponta para Jesus. Jesus é o cordeiro de Deus que foi enviado a nós. E a Bíblia fala que nele não havia pecado. Na verdade, o apóstolo Paulo fala que ele não conheceu o pecado. Pedro diz que ele não provou do pecado. Você vê então que Jesus é o Cordeiro Santo perfeito, sem defeito, sem pecado. Por quê? Porque só um cordeiro, ou só um homem, sem defeito, sem pecado, pode pagar o preço pelos pecadores que somos nós. E a Bíblia fala que esse cordeiro ficava 5 dias com a família. Quantos dias, irmãos? 5 dias. 5 na Bíblia representa a graça de Deus e a responsabilidade do homem. A nossa responsabilidade é com a graça de Deus. A Bíblia fala que durante 5 dias, então, esse cordeiro ficava junto com a família. E qual que era a responsabilidade da família? Analisar, ver se o cordeiro estava perfeito. Analisar e ver se o cordeiro estava adequado, de acordo com os padrões estabelecidos por Deus. Não com os padrões estabelecidos pelo homem, mas por Deus. Então, esse cordeiro foi checado. Jesus, o cordeiro de Deus, também foi checado. Sabe quantas vezes Jesus foi checado? 10 vezes. A Bíblia diz que ele entrou em Jerusalém e o povo o recebeu com os ramos. Uma semana antes dele vir para a cruz. Ali o povo o recebeu ele com júbilo, como rei. Só que eles ficaram frustrados, porque eles pensavam que Jesus viria então como um rei para livrá-los do domínio dos romanos. O que eles esperavam do Salvador era a libertação dos romanos. Mas o Salvador estava vindo para libertar o seu povo do pecado, libertar o seu povo das garras de Satanás, e salvar o seu povo do império das trevas, transportar esse povo para o reino do Filho do seu amor, diz a palavra. Foi para isso que ele veio, mas o povo não entendeu. Então, quando ele entrou em Jerusalém, provavelmente eles o receberam com alegria. A Bíblia nos mostra que ele foi recebido com grande alegria, grande júbilo. Diziam: bendito é esse que vem em nome do Senhor. Mas, com o passar dos dias, eles ficaram frustrados. Por quê? Porque tinha uma imagem errada a respeito do Messias. A Bíblia nos mostra que ele, na crucificação, o povo dizia o quê? Crucificai-o,
Pôncio Pilatos disse: aqui há um homem, Barrabás, qual que vocês querem que seja crucificado? Poupe Barrabás, crucifica Jesus. O mesmo povo que louvou ele ao entrar em Jerusalém, uma semana antes, estava agora dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Parece que é bipolar, né, o povo. Está alegre, dizendo glória a Deus, mas de repente está falando crucifica para aquele que estava sendo celebrado. Jesus, até o dia da cruz, ele foi checado 5 vezes pelos fariseus, pelos judeus. E ele foi checado também 5 vezes pelos romanos. E nós vemos o testemunho de Judas após ter traído Jesus. Judas disse que o sangue dele era sangue inocente. Judas, quem traiu Jesus, testemunha que Jesus não tinha pecado. Ele poderia falar que Jesus era pecador, mas ele não falou, porque ele testemunhou que Jesus é santo. A Bíblia fala que os fariseus queriam pegar Jesus nessa semana antes da morte. Eles então começaram a criar maneiras para isso acontecer. E em Mateus 22, nós vemos que o Senhor é testado essas 5 vezes. Primeiro teste que fazem a ele é o teste da moeda. Eles disseram ao Senhor: Senhor, vou traduzir para os dias de hoje, o Senhor é um homem bom, um homem sábio, um homem justo. O que o Senhor diz a respeito dos impostos que o governo coloca para nós? Nós devemos pagar impostos para o governo ou não? Por que eles perguntaram isso? Para testar Jesus. Porque se Jesus dissesse: nós não devemos pagar impostos para os romanos, eles iam entregar eles para os romanos, dizendo que Jesus estava incitando o povo a se rebelar contra os romanos. Se eles dissessem que tem que pagar imposto, o povo, os judeus, iriam se revoltar contra Jesus. Então, eles pensaram: pegamos ele agora. E ele está sendo testado. E Jesus pega e volta para ele e diz: me dê uma moeda. O que tem estampado na moeda? A face de quem? De César. E Jesus diz o quê? Dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. E se maravilhavam, diz a palavra, e não podiam mais questioná-lo. Por quê? É o Cordeiro perfeito. A Bíblia diz então que esse cordeirinho lá de Êxodo 12, que foi pego no dia 10, ficava 5 dias com a família. Eu pergunto para você, depois de pegar um cordeirinho adorável, bonito, fofinho, e ficar 5 dias com ele na sua casa, o que você sente por ele depois de 5 dias? Carinho, amor? Sim ou não? Sim. É só você lembrar do seu cachorrinho, se você tem. Eu não tenho. Mas minha filha ora para que a gente tenha. Deus ainda não ouviu ela. Mas voltando para cá. Depois de 5 dias relacionando com esse cordeirinho, há um carinho, há um afeto. Eu creio que Deus permitiu isso para mostrar que o coração dele era muito afetuoso com o seu filho. Mas apesar disso, ele entregou o seu filho no seu lugar e no meu lugar. A Bíblia diz que Deus Emanuel, Deus conosco, Deus veio habitar conosco. Quando o cordeiro é pegado, é Deus Emanuel habitando com os homens. É Deus conosco. Agora ele está na casa. No final dos 5 dias, o pai da família deveria pegar esse cordeiro com uma faca, cortar o pescoço e ele ser sacrificado. A Bíblia fala que esse cordeiro deveria ser passado pelo fogo, não cozido e nem comido cru. Provavelmente haviam muitos japoneses ali. E por isso Deus deu essa direção, porque provavelmente eles iam comer cru.
Isso é uma brincadeira, não está escrito isso na Bíblia, viu, irmãos? A Bíblia fala que deveria passar pelo fogo. Por que o fogo? O fogo na Bíblia representa o juízo de Deus. E o juízo de Deus, de um Deus 3 vezes santo, caiu sobre Jesus na cruz do Calvário. Jesus até mesmo disse na cruz: tenho sede, porque o fogo de Deus estava caindo sobre a vida dele. O juízo que eu e você merecíamos estava caindo sobre ele. A Bíblia fala então que esse cordeiro, lá de Êxodo 12, deveria ser assado pelo fogo. Mas, preste atenção, a Bíblia fala que ele deveria ser comido pela família. Comido. Tem um detalhe que a Bíblia diz. A Bíblia diz o seguinte: que o sangue deveria ser passado nos umbrais da porta. Do lado de fora. Do lado de dentro, irmãos? Não, do lado de fora. Por que do lado de fora? Porque o sangue não é para você ver. Você vê o sangue de Jesus na sua vida hoje? Alguém aqui vê? Não, nós não vemos o sangue. Mas o sangue é para quem vê? É para Deus ver. E todos aqueles que creram no Senhor Jesus, o sangue dele está sobre a sua vida. Você não vê, mas Deus te vê em Cristo Jesus. A Bíblia fala que eles tinham que então entrar na casa. Eu me esqueci de um detalhe. Eu não estou acompanhando meu esboço, nem olhando aqui atrás. Mas eu esqueci de um detalhe. Em Êxodo 12 diz: se a família for pequena, convide os vizinhos. Mas a Bíblia não diz: se o cordeiro for pequeno, pegue outro. Por quê? Porque Jesus, o nosso cordeiro pascal, é sempre maior do que todas as nossas necessidades. E quando você recebe a Cristo, até os seus vizinhos são abençoados. A Bíblia diz então que esse cordeiro deveria ser comido dentro da casa, à mesa, com a família. A família deveria estar reunida naquele momento. E o cordeiro deveria ser comido. Mas a Bíblia diz também que existe uma maneira pela qual eles deveriam estar vestidos para comer o cordeiro. E o cordeiro deveria ser comido completamente, ou queimado, se sobrasse. Preste atenção, tudo isso tem a ver com o Senhor Jesus. A primeira parte, o estar dentro da casa, a casa é um símbolo de Cristo. Todos nós que entramos pelas portas, onde está o sangue do Cordeiro de Deus, nós entramos de fato, foi em Cristo. Todos nós somos colocados em Cristo. Fala assim: eu estou em Cristo. Todos nós estamos dentro de Cristo, que é a casa. E dentro desta casa nós nos alimentamos de quê? Qual que é a nossa dieta? Nossa dieta é comer de Cristo. É de Cristo que nós comemos. Você e eu deveríamos comer de Cristo todos os dias. A Bíblia diz então que o cordeiro deveria ser comido. Agora eu quero que você imagine a cena. À meia-noite vai passar na sua casa o anjo destruidor. O juízo de Deus vai vir passar na sua casa. Você está reunido com a sua família. E de repente você já começa a ouvir, lá na casa dos egípcios, choro, clamor, porque os primogênitos lá já estão começando a morrer. Eu pergunto para você, como que você ficaria? Será que esse cordeiro vai dar certo? Será que o sangue vai resolver? Só o sangue nas portas vai resolver? Como é que você ficaria? Seja sincero. E se naquele momento você está lá naquela situação, você acabou de brigar com a sua esposa, acabou de pecar, porque, eu não sei se vocês irmãos sabem, briga é pecado. Confusão é pecado. Como é que você ficaria nesse momento dentro da casa? Nossa, será que Deus agora vai me ouvir? Será que Ele vai me salvar? Eu acabei de pecar aqui. O filho, como eu falei mais cedo, pegou o chocolate escondido, porque foi ensinado que era a Páscoa do coelho, então pegou o chocolate. Estou brincando só. E te advertindo também que não é a Páscoa do coelho, é a Páscoa do cordeiro. Ele também pecou, desobedeceu os pais,
Eu não sei se você sabe, crianças, eu não sei se vocês sabem, desobedecer aos pais é pecado. Sabia disso? Pois é. Agora, imagina essa família dentro de casa. O povo lá do Egito já começou a clamar, e chorar e gritar pela morte dos primogênitos. Agora o anjo vai passar na sua casa, o anjo destruidor. Como é que você está? Confiante? Ou com medo? Confiante que o sangue é suficiente para te salvar, ou com medo? Só uma pausa, um parêntese para você. Essa é a vida de muitos cristãos hoje. Não acreditam e nem confiam que o sangue de Jesus foi suficiente. Então, eles vivem a vida cristã deles em Cristo, morrendo de medo. Vivem a vida cristã deles em Cristo, com medo do juízo de Deus, com medo da morte, com medo das coisas desse mundo. Mas eu preciso te dizer, o que nos salva é o sangue do Cordeiro de Deus, que foi derramado por nós. E o que nos coloca dentro de Cristo é este sangue, dentro desta casa. Então, mesmo que eles tivessem medo, mesmo que alguém tivesse pecado, mesmo que alguém tivesse brigado, o marido com a esposa, ou o filho mentido ou desobedecido os pais, mesmo que isso tivesse acontecido, se o sangue estivesse nos umbrais da porta, o cordeiro fosse perfeito, aquela família seria salva. Por quê? Não tem a ver com as suas obras, tem a ver com a obra que ele realizou. Não tem a ver com o seu comportamento. Pastor, mas o senhor aprova então maus comportamentos? Ou você aprova que pessoas fiquem pecando? Não, de forma alguma. De forma alguma. Mas não é isso que define. O que define é o sangue. E uma fé correta vai produzir um comportamento correto. Se você crê que o sangue é suficiente, isso vai produzir um comportamento, uma resposta também suficiente. A Bíblia diz então que esse cordeiro que foi morto, comido, deveria ser comido com 3 coisas. Primeira coisa, deveriam estar vestidos com cinto. Alguém aqui usa cinto? Para que a gente usa cinto? Para dar segurança para o quê? Para a sua calça. Então o que o símbolo, por que Deus colocou esse cinto ali? Para nos dar um símbolo, uma mensagem. Qual que é a mensagem didática que ele está nos dando? É para você comer seguro. Seguro. Porque a obra que eu estou realizando, ela vai produzir salvação na sua vida. Creia, esteja seguro. Ao comer do cordeiro, esteja seguro. A segunda coisa que eles tinham que ter é sandálias nos pés. Quando você vai sair de casa, o que você faz com os seus pés? Você veste os seus pés, não é verdade? Naquela época não tinha tênis da Nike. Não tinha nenhum tipo de tênis. Haviam sandálias. As sandálias eram colocadas para aqueles que fossem sair de casa para uma viagem ou para fazer alguma caminhada longa. Eles usavam então sandálias. O que Deus está falando para você e para mim? Ao comer do cordeiro, esteja pronto para sair. Esteja pronto para ser arrebatado. Esteja pronto para sair desse mundo. A qualquer momento nós podemos ser arrebatados. Aleluia. Mas tem mais um item também. Um cajado na mão. Pastor, agora complicou. Para que serve o cajado? Cajado, naquela época, servia para 2 coisas. Para defesa ou para ataque. Como escudo ou como espada. O cajado então era para defesa ou para atacar o inimigo. Por que você também tem que comer do cordeiro com um cajado na mão? Cajado também aponta para a autoridade. Porque ao comer de Jesus, a autoridade dele vem sobre a sua vida. E você também recebe poder para desfazer as obras do diabo. E para anular todo dado, sofisma de Satanás contra a sua vida. Por isso é defesa e ataque. E a autoridade vem sobre você. A Bíblia diz que na noite, o Salmo 102, está nos últimos slides. A Bíblia diz que todos comeram. E naquela noite,
todos saíram do Egito. E eles saíram, sabe como? Cheio de prata, ouro, e não havia nenhum inválido ou enfermo junto com eles. Preste atenção. Eu creio que Deus colocou isso aqui para você crer de forma correta. Deus, o Salmo diz que o Senhor se compraz, se alegra na prosperidade do seu servo. Deus colocou isso aqui para mostrar que ouro e prata não são simbólicos. Ouro e prata é provisão que Deus libera sobre a sua vida ao você ser salvo deste mundo. Mas não só isso. A Bíblia diz também que não havia entre eles nenhum enfermo. O Senhor sabia que eles iam começar uma jornada, uma caminhada agora no deserto. Eu pergunto para você, imagina você caminhar no deserto 40 dias. Como que você fica? Os irmãos aqui são todos Iron Man, né? Ninguém fica cansado, é tudo anjo na verdade. São como o Senhor, não se cansam nem se fadigam. Preste atenção. Irmão, se ficar 40 dias no deserto andando, você vai se cansar. Você precisa ter um preparo físico. E eles não foram para a academia, não tem nada contra a academia, eu faço. Mas eles não foram para a academia ter um preparo físico. Eles receberam do Cordeiro força, vigor e saúde. Porque a Bíblia diz que não havia entre eles nenhum inválido. A palavra inválido aqui é enfermo. Ou seja, quer dizer que aquele povo que era escravo, eles tinham enfermidade. Com certeza. Com certeza, como escravos, eles estavam trabalhando, caiu uma ferramenta no pé, perdeu o dedão do pé. Não conseguia andar direito. Outro perdeu um pedaço da mão. Não conseguia pegar as coisas direito. Outros já estavam velhos, velhinhos. Para fazer uma caminhada dessa velhinho, era difícil demais. Mas na noite que eles comeram do Cordeiro, eles foram renovados, revigorados, fortalecidos, tornaram-se saudáveis na presença do Senhor. Agora, tem um detalhe para nós. Preste atenção nisso. Se na sombra, porque isso aqui em Êxodo é uma sombra, não é a realidade. Se na sombra eles receberam saúde e provisão, quanto mais eu e você na realidade, que estamos em Cristo Jesus. Não é mais sombra, é a pessoa de Cristo, que morreu naquela cruz e se tornou para nós o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós hoje, ao sentarmos aqui, estamos comendo do Cordeiro. E ao comermos do Cordeiro, estamos também vestidos com o cinto, com a segurança. Estamos calçados com a sandália para a jornada. Estamos também com o cajado na mão para liberar a autoridade de Deus nessa terra. E ao fazermos isso, nós estamos recebendo saúde, vigor e força. Se na sombra eles foram curados, quanto mais você na realidade de Cristo hoje. Então, não duvide. Creia que o Senhor pode te curar se você tem alguma enfermidade. Creia que Ele pode ajustar a sua coluna, remover toda a hérnia de disco. Creia que Ele pode sarar você de todas as suas feridas, seja elas emocionais, seja ela física. A Bíblia fala que naquela noite havia choro no Egito, mas o povo de Deus havia alegria. Talvez há muita tristeza nesse mundo aí fora, mas para nós, o povo de Deus, a celebração e a alegria, porque o Senhor nos salvou. A proposta de Deus é que eles andassem por um caminho de 3 dias. Fala comigo, 3 dias. 3 dias. Isso aponta para a ressurreição de Cristo. Primeiro dia é o dia da Páscoa. Eles saíram. No 14º dia, eles saíram. Caminharam então em direção ao Mar Vermelho, 15º dia. Na verdade, no 15º dia eles saíram, no 16º dia eles estavam então próximos do Mar Vermelho. E no 17º dia, a Bíblia fala que o mar se abriu. O mar se abriu. E eles passaram a pés secos. Ali representa algo para nós. A morte, e eles saíram do outro lado, vivos, a morte e a ressurreição de Cristo. Todos nós morremos com Cristo.
mas todos nós também ressuscitamos com Ele. Então o batismo das águas só representa que nós morremos com Cristo e fomos ressuscitados com Ele. Para encerrar, pessoal do louvor, puder subir aqui, para a gente ministrar essa canção, que a terra estremeceu, que o sepulcro se abriu. A Bíblia fala que eles foram levados para uma jornada, rumo à promessa, rumo à sua herança. E os guiava, durante o dia, uma nuvem, que aponta para o Espírito Santo. Todos nós, que recebemos do sangue do Cordeiro, pela fé, comemos do Cordeiro, ao sermos guiados pelo Senhor, recebemos o batismo do Espírito Santo, a nuvem. À noite diz que eles eram conduzidos por uma tocha, que aponta mais uma vez para o Espírito Santo. E nessa jornada, eles tiveram várias experiências no deserto. Todas essas experiências são experiências espirituais, que você e eu também temos na nossa jornada. Mas nunca se esqueça que a única coisa que nos tirou do mundo e nos salvou, a única pessoa foi o Senhor Jesus Cristo. Por meio do seu sangue, nós fomos libertos, aceitos, curados, transformados. O Senhor Jesus, então, é digno de toda honra e toda glória nesse lugar. Porque Ele, de fato, é o nosso Salvador. E não há nenhum outro nome no céu, na terra ou debaixo da terra que foi dado para nos salvar, a não ser o Senhor Jesus. Gostaria que você ficasse de pé, porque nós vamos celebrar a ceia do Cordeiro. A partir do momento que nós compreendemos e cremos que fomos salvos pelo Cordeiro, o primeiro sinal que acontece na sua vida é paz. Sabe, eu nasci de novo, eu fui encontrado pelo bom pastor aos 21 anos de idade. Eu não sabia o que era paz, até o dia que eu vi o Cordeiro de Deus que me salvou, o bom pastor que me encontrou. Paz entrou no meu coração. Todos esses que receberam o Cordeiro, comeram do Cordeiro, foram levados por um caminho em paz. Paz. Esse povo saiu em paz. Paz. Sabe, eu declaro paz de Cristo na sua vida. A paz do Senhor Jesus seja sobre você. Senhor Jesus diz isso. Eu vos deixo a paz, a minha paz eu vos dou. Não como o mundo dá, porque a paz do mundo é temporária, mas a paz de Cristo é para sempre. O Senhor hoje está sentado no trono em paz, porque Ele sabe que tudo já foi feito e preparado para você. Pegue a ceia, você que é batizado nas águas, você que batizou nas águas. Gostaria que você levantasse seu cálice. E ao levantar o cálice, queria que você fechasse seus olhos e orasse, falasse: Senhor, obrigado pelo teu sangue. Eu aplico o teu sangue nos umbrais da porta. Eu aplico o teu sangue para que o Senhor veja. Eu me apresento diante do Senhor hoje confiado apenas no sangue, não no meu mérito, no meu esforço, nas minhas boas obras, confiado unicamente no sangue do Cordeiro de Deus. Fala isso para Ele, fala isso para o Senhor. Fala: Senhor, eu confio no sangue do Senhor, na obra consumada do Senhor Jesus, na obra concluída do Senhor Jesus, aquela pela qual eu não posso acrescentar nada, a não ser recebê-la pela fé. E eu faço hoje pela fé, recebo os benefícios do teu sangue sobre a minha vida. Levante o pão também, com seus olhos fechados. Agradece ao Senhor pelo corpo dele que foi moído, o corpo dele que foi amaldiçoado na cruz, o corpo dele que foi ferido por causa das nossas enfermidades, que foi castigado
mas esse castigo nos traz a paz. Esse castigo que estava sobre ele nos traz a paz. Fala para o Senhor: Senhor, eu recebo todos os benefícios do seu corpo agora no meu corpo. Eu recebo saúde, vigor e força. Eu recebo provisão da parte do Senhor na minha vida. Eu declaro, Senhor Jesus, por causa da tua obra, eu sou abençoado. Fala isso para o Senhor. Honre agora o Senhor, honre a obra do Senhor com a sua fé, honra Ele. Oh, bendito seja o teu nome, Senhor. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, eu peço porque o Senhor unge os meus irmãos agora. Quebra o jugo, despedaça cadeias nesse lugar. Remove sofismas e mentiras e enganos. Espírito Santo, que o teu óleo precioso seja derramado agora sobre a vida dos meus irmãos. Que o teu óleo precioso venha capacitar cada um deles nessa jornada. Guia cada um deles, Senhor. Estabelece no coração deles as prioridades do Senhor. Dê a eles a tua graça, Pai, o teu favor. Levante o cálice e o pão. Pai, nós apresentamos diante do Senhor o Cordeiro, Cordeiro sem pecado. E nós cremos que o Senhor nos deu o Cordeiro, o verdadeiro Cordeiro, que é o próprio Filho. E Ele derramou o seu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. E nós estamos firmados para sempre. Também Ele entregou o seu corpo, corpo precioso e santo, que foi moído pelas nossas transgressões, ferido pelas nossas enfermidades. Hoje nós celebramos a morte do Senhor Jesus por meio da ceia. Celebramos a morte do Cordeiro de Deus por meio da ceia. Ao comermos do pão e bebemos do cálice, estamos fazendo isso em memória do Senhor Jesus, em memória da sua obra, e fazemos isso até que Ele venha. Por isso nós dizemos agora: Maranata. Fala comigo: Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Compartilha com a pessoa que está próxima de você. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Aleluia. Irmãos, a palavra do Senhor nos mostra que a ceia é para celebrar a morte do Senhor, mas as nossas ofertas e dízimos é para celebrar a sua ressurreição, é para declarar que Ele vive. Se você tem generosidade no seu coração, se você tem um coração generoso e quer trazer suas ofertas, seus dízimos, você pode fazer isso agora, aqui no gasofilácio, através do Zelle que está sendo projetado aqui no telão. Pessoal da mídia, o Zelle e cartão aqui à minha esquerda. Enquanto isso, vamos celebrar essa canção diante do Senhor. Para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos celebrar o Senhor. Ressuscitou. Vamos cantar E para e ministrar sempre, para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. E cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu.
seu coração. Deixa eu orar pela sua semana. Pai, em nome de Jesus, te apresento cada um desses irmãos que aqui estão hoje. Eu peço para que essa semana, Senhor, eles saiam daqui agora, cheios de confiança, crendo por coisas boas, crendo que o Senhor tem boas novas, boas notícias para eles nessa semana. Pai, em nome de Jesus, que eles sejam colocados no lugar certo, na hora certa, que eles sejam livres do mal, do maligno, do engano, do maligno. Pai, em nome de Jesus, abençoa o trabalho das mãos deles, abençoa, Senhor Jesus, a casa dos meus irmãos, por causa do sangue, por causa do Cordeiro. Pai, em nome de Jesus, livra-os do mal e do maligno, e dê a eles, ó Pai, a graça do Senhor essa semana, em nome de Jesus. Dê um abraço em 2 ou 3 irmãos. Nós não estamos encerrados, porque nós vamos ter um jantar agora, de celebração, como igreja, e eu gostaria que todos nós jantássemos. Se você está nos visitando, você é nosso convidado para jantar conosco. Vai ser aqui na